E nós começamos mais um podcast Risos do Além. Não se esqueça, clica no sininho para as notificações e deixa seu comentário aqui, que a gente vai adorar responder vocês. Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Tudo bom, pessoal? Hoje nós estamos com uma mesa sensacional. Hoje o programa promete muito. E como a gente teve um imprevisto de última hora, nosso amigo Nelson não pôde estar presente, né, Vicky? Infelizmente. A gente hoje tem aqui representando ele o nosso amigo Bob, que vai estar conosco. Oi, Bob! E temos uma convidada que, assim, dispensa apresentações, mas para vocês verem o tamanho do que ela já estudou. Vicky, fala para nós quem está conosco hoje. Pois é, estamos aqui com Ana Carolina Guzmán. Ela que se intitula uma facilitadora de autoconhecimento, é terapeuta integrativa e tem diversos, faz diversas coisas. Tem Theta Healing, astrologia kármica, tarô sistêmico, numerologia, desenho humano, mapa galáctico e jogo espiritual Mahalila. Você vai falar um pouquinho pra gente aqui. Todo mundo tá muito curioso por saber. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo. Eu falo que a gente tem que arrumar um jeito legal e divertido da gente vivenciar o autoconhecimento, né? Porque só tem começo, né? Não tem fim. Então, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar também. Então, por isso que tem esse monte de bagunça aí, que no final das contas é gostoso. Não tenho dúvidas disso. É isso aí. Não tenho dúvidas. Ana, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que é a que me deixa mais curioso. Você já chegou a dar aula em Harvard, você é formado em publicidade, trabalhou no meio corporativo muitos anos. Como é que você me sai deste mundo empresarial corporativo e vai para uma linha do que você segue hoje, que é de autoconhecimento, de ajuda, enfim? Eu falo que a minha vida virou do avesso e eu descobri que o avesso é o meu lado certo, entendeu? Porque eu falo que, assim, a gente vive num mundo dual. Então, assim, para eu saber o que eu quero, às vezes eu preciso saber o que eu não quero primeiro. Então, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Primeiro, eu precisei vivenciar o que os outros queriam que eu vivenciasse, para daí descobrir o que eu queria, né, de verdade. E só que, na verdade, foi tudo meio mágico o que aconteceu, assim. Porque quando eu estava trabalhando numa multinacional, eu era head de marketing de uma multinacional. Caramba, que legal. E aí, a pessoa... o cargo de marketing saiu daqui do Brasil e foi para Dallas. E eles me mandaram embora. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar no corporativo. Mas ali, eu já trabalhava com Theta Healing, já usava o Theta Healing. E aí uma pessoa falou, uma taróloga falou pra mim, você tem que trabalhar com isso. Eu falei, mas isso não é trabalho, gente. Eu me divirto com isso. Como que pode trabalhar com Theta Healing, com tarô? Isso não é trabalho pra mim, né? Porque eu vivia 100% no corporativo. Uhum. E aí eu resolvi fazer um curso com a Vaiana, que é a pessoa que desenvolveu a técnica do Theta Healing, fora do país, né? Eu fui pra Suíça. Fiz o curso com ela lá e depois, quando eu voltei, tinha um monte de gente querendo fazer curso. Então, eu acabei emendando, assim. Eu não fui buscar, sabe? Então, foi meio que se abrindo uma porta e eu fui deixando a vida me levar. Tipo, o Zeca Pagodinho mesmo. E eu sou uma pessoa que eu não sou... O Ale até comentou isso aqui antes. Eu não consigo ficar sossegada com os conhecimentos, sabe? Então, chegou uma hora que o Theta Healing já não era suficiente. E aí, eu comecei a buscar outras técnicas, né? Sou formada em constelação também, eu não aplico constelação, mas a constelação foi a segunda coisa que eu fiz. Depois eu fui para astrologia, e aí a astrologia kármica foi uma astrologia que me libertou demais, então eu quis conhecer mais sobre a astrologia kármica. E eu também não imaginava que eu fosse fazer mapa, nunca fui com foco, vou atender, era sempre para me libertar, sabe? Então sempre, eu falo que eu sempre sou treinada comigo primeiro, para depois eu aplicar nos outros, entendeu? Eu falo que a espiritualidade, ela me ouve bem, porque eu sou ultra intuitiva, sensitiva, mas eu preciso ver para crer. Então, eles vêm com tudo em cima de mim, e aí eu tenho que vivenciar para depois poder passar para frente, né? Então, é um pouco disso, assim. E aí, eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, fiz o curso de astrologia kármica, só que para mim a astrologia é um conhecimento que ele é infinito. Você sempre vai estar aprendendo. Essa semana eu tive fiz outras aulas aqui, aprendi coisas novas. Então, eu vou associando tudo e a minha cabeça fica parecendo um computador. Às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa fala assim, que signo você é? Aí a pessoa fala assim, que hora você nasceu? Aí o mapa da pessoa se abre na minha cabeça e eu começo, isso. Nós vamos ter esse Fiquem tranquilos
fazer isso agora. A minha cabeça começa a falar. E aí, muitas vezes eu tô atendendo no Theta Healing, a pessoa fala alguma coisa da vida dela, aparece um aspecto astrológico na minha cabeça. Eu falo, caraca, é isso aqui o problema dela. Mas isso é o que eu acho legal. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas têm muito hábito hoje de segmentar. Ah, não, você é isso ou você é aquilo. E, na verdade, a gente é um conjunto de conhecimentos, de experiências, de tudo isso. Sim. Então, você vai ser a Ana. E é isso que é a beleza da coisa. Eu sempre falo que se a gente fosse um álbum de figurinha, Deus não teria nenhuma repetida, né? Sim. Cada um traz isso. Eu acho que isso é muito legal, né? Você, inclusive, eu já tive o privilégio de fazer um curso com você. Você tem uma didática maravilhosa. Você consegue elencar todas essas coisas de uma forma super acessível, né? Isso eu acho muito legal também. É que eu acho que tudo, na verdade, está levando para o mesmo lugar, né? A gente tem caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar. E você conhecer os vários caminhos faz você conseguir ver buracos em lugares que você não conseguia ver antes, entendeu? Por exemplo, às vezes eu vejo astrologia, para mim falta coisa. Aí eu vou lá e conheci uma técnica que chama desenho humano, que é mais ou menos assim, a astrologia te fala o que você veio fazer, o desenho humano vem te contar como você veio fazer. Né? Então, aí você junta os buracos que a astrologia não tampa, tem ali no desenho humano. Aí, recentemente, eu me formei no mapa galáctico, que é uma coisa muito legal isso aqui. Surreal, assim. Você entra meio que na quarta dimensão na hora que você se conecta com isso. É muito louco, sabe? E aí o papo fica bem de gente louca que eu adoro, né? Tipo, Não, pra você é ótimo, porque você é do mundo da lua. A gente é tudo vai encaixar com uma perfeição. Eu vou mesmo aqui, ó. Pra estar convivendo com você, só pode. Vamos lá. E, Ana, me conta uma coisa. Você sempre gostou disso? Dessa pegada? Você falou que você já, antes, né? Você já era do Theta Healing e tal. Mas quando criança, assim, você já gostava? Eu gostava disso, mas eu falo que eu era caída do caminhão. Porque é verdade, assim, tipo, tarô, né? Eu brinco hoje que eu falo assim, que antes eu era doida do tarô. Hoje eu sou louca pro tarô, mas antes eu era doida do tarô. Era assim, eu perguntava, fazia uma pergunta... Já vamos abrir aqui o tarô, vamos ver. Fazia uma pergunta pra uma taróloga, ela me falava, eu ficava registrado lá, e eu falava assim, puta, agora eu tenho que ir em outro tarô pra confirmar aquilo que a outra taróloga ela tava... Fazia a mesma pergunta pra outra taróloga, entendeu? Então eu dava a mesma coisa? Cara, eu nem lembro. Eu acho que eu era muito retardada, juro. É porque hoje, né? Hoje, conhecendo tudo, você acha muito louco isso. Eu nem consigo me conectar com essa pessoa do passado, assim, que eu era, entendi. Sabe? Que loucura. E eu tinha uma coisa que era muita sensibilidade. E aquilo como eu não tinha consciência, né? Aí fica muito desafiador. Porque você entra nos lugares, você passa mal. Você começa... Hoje, por exemplo, eu entro num lugar... Eu percebo que se eu posso, por exemplo, tomar um vinho ou não, porque eu começo a sentir as energias da bebida. É muito louco. Às vezes eu entro num lugar e eu fico bêbada só de estar no lugar. Eu saio e parou. Só que quando você não tem consciência do que é seu, do que é do outro, você fica nessa maluquice. E eu tive, várias vezes eu tive assim, por exemplo, eu ia dormir, eu tinha aquela coisa meio que o meu corpo aprisionado, sabe? Que eu acordava e não conseguia me movimentar. Ah, sim. Eu tinha muito disso, assim. Mas era muito claro que era a minha alma falando que eu estava num lugar muito fechado, assim, sabe? E a minha busca só passou depois que eu comecei a buscar essas coisas, entendeu? Então, eu não consigo falar que, assim, putz, eu gostava e fazia bom uso da técnica, sabe? Eu sempre fiz, por exemplo, Revolução Solar, desde os 18 anos. Mas era uma coisa muito que me aprisionava, não expandia. E hoje eu olho a ferramenta como uma expansão e não como um aprisionamento, entendeu? Que o tarô, o mapa, eles são direcionamentos para você tomar suas melhores decisões. Mas você é o mapa, você é o tarô, né? Então, não é aquilo que tá falando que vai acontecer. É você que vai conduzir para usar melhor... Tem um livre-arbítrio ali, né? Todos os dias. Eu acho que talvez o que você esteja falando é uma coisa que é muito difícil, às vezes, da gente explicar, principalmente lá na casa que a gente frequenta, porque, por exemplo, você tem que se incorporar às coisas, né? Você estuda, mas você tem que introjetar aquilo. Quando você se conecta com as coisas, você começa a ter outras sensações, a amplitude da sensibilidade, da mediunidade, de tudo. Quando você só tá ali meio que paralelamente, é diferente, né? Eu acho que quando você mergulhou é que isso
Da florou, né? Aflorou, e quando né? você coloca intenção, atitude nas coisas, sabe? Porque às vezes você fala pra pessoa assim, olha, você tem isso aqui, né? Seu potencial. Eu tenho um problema, às vezes, de ver... Eu olho pra pessoa, eu vejo o potencial dela. Gigantesco. Eu falo assim, nossa, olha isso, né? Eu, tipo, olho o mapa da pessoa e falo, nossa, que incrível. Aí a pessoa chega lá toda caída do caminhão. O que ela tá fazendo com o mapa dela, meu? Pelo amor de Deus. E aí eu acho que o meu trabalho é mostrar pra ela esse potencial. Legal. Né? Aonde você pode chegar. Só que não depende de mim pegar as coisas que eu falei pra ela e colocar na prática, percebe? Ela que tem que pôr e na tem prática. um monte de gente que chega lá querendo que eu faça o trabalho da pessoa, entendeu? Mas Isso é esse a bem gente tá normal. Isso é bem acostumado. Entendeu? normal. Esse é o A gente grande tá bem desafio. acostumado na cara da Bruna. Esse é o grande desafio. Então, na hora que você olha o rolê ali acontecendo, você fala, nossa, o que essa pessoa tá fazendo pra zoar tanto um mapa tão legal? Mas eu gosto quando os pacientes chegam no meu consultório e falam assim, conta, e aí eles falam assim, e agora, o que eu faço? E aí eu termino, pergunto eu. Sou eu que tenho que te responder Sim, isso, né? É sim, muito disso, sim, é muito disso. sim. Ana, assim, se eu for te perguntar tudo que você faz pra você explicar, nós vamos ter uma minissérie aqui, vão ser vários episódios. Mas assim, o Theta Healing sempre foi um carro-chefe para muita gente, né? Ele chama muita atenção, as pessoas... Explica um pouquinho pro público, assim, o que é o Theta Healing e principalmente qual a amplitude, o que ele pode acessar, por exemplo... Porque uma coisa que eu sempre te elogiei é porque assim, você estudou isso muito seriamente, como você falou, você foi para lá na fonte, tudo isso. Mas tem muita gente que distorce mais do que qualquer tudo, coisa. né? Exatamente. Como tudo na vida. Então explica com uma fonte fidedigna agora o que é o Theta Healing para nós. O Theta Healing é uma técnica de cura energética que a gente entra numa onda cerebral Theta, por isso chama Theta Healing. Healing é cura, né? E Theta é a onda cerebral Theta, que é aquela onda do sono, que a gente está quase dormindo, quase acordando, que eu não sei mais o que é realidade, o que é legal. sonho. E quando eu acesso essa onda cerebral, eu consigo acessar o subconsciente da pessoa e até o meu, né? É uma técnica que você se auto-aplica. E aí você vai ter uma conversa através dessa onda que vai levando para as crenças e para os padrões que impedem a pessoa de realizar o que quer que seja na vida dela. Então, desde de uma doença até questões de relacionamentos, Olha. financeiras, enfim, o que quer que seja que estiver impedindo a pessoa, você vai entender qual é a raiz do problema e vai substituir esse padrão negativo por um padrão positivo. E aí a ideia é que isso flua, né? Começa a fluir na vida da pessoa. Mas, de novo, se a pessoa... Para mim, todo o processo de manifestação é tudo. Você quer comprar um celular. Você começa na ideia, né? Se você não pensar, Exato. Sim, perfeito. você não vai Exato. conseguir nunca ter, né? Então, quando a gente está fazendo um processo de transformação, de mudança de crença, eu estou mudando isso no campo etérico. Sim. Daí eu tenho que fazer um pensamento de, tipo assim, já entendi a minha consciência, já entendi qual que é o meu BO, né? Qual que é o meu problema e o que eu preciso fazer para resolver isso. Sim. Então, a minha atitude tem que ser consistente com aquilo que eu já sei. Senão também não muda, né? E aí eu tenho uma coisa muito louca que o universo faz. Você muda a crença da pessoa. Na hora. E aí acontece na hora testes. O universo vai falar assim, vem aqui, é isso mesmo que você quer? Por quê? Você precisa alinhar as suas atitudes àquilo que você mudou no campo etérico, entende? Total. Então, a minha questão com o atendimento do Theta Healing é esse ainda também. Porque as pessoas chegam como que se você fosse a pessoa que vai salvar elas de algum lugar, entendeu? E aí, eu gosto mais do curso, porque o curso ele te dá essa consciência, né? De você ter a autorresponsabilidade de mudar essa coisa. Então, para mim, o atendimento tá aqui e o curso tá aqui. Porque é isso, né? A pessoa não fica dependente da técnica, entendeu? É que a gente vive num mundo hoje que as pessoas sempre acham que a salvação está no outro, né? Isso é mais estrutural, fácil, né? é muito mais fácil. Porque mesmo lá na sessão mediúnica da gente, as pessoas chegam às vezes e desse jeito que eu vou te falar, chegam e falam assim, não, eu vim aqui para ver se resolve meus problemas e tal. E aí você tá fazendo assim? Não, eu não gosto de rezar, eu não gosto de ler o evangelho, eu não tenho saco. Nem me manda porque aí eu não vou falo fazer. assim... E aí eu sempre pergunto, eu falo assim, mas vem cá, por que Deus ou o universo vai fazer por você se você não está fazendo? Exatamente. Da onde veio essa... Como se a gente fosse credor, né? E não o universo. Exatamente. Muito louco isso, né? Sim, é total. E as pessoas não entendem, né? Que elas são o mapa. Tipo, o mapa é um mapa seu. A gente está fazendo uma leitura daquilo que você não consegue enxergar. O tarô é você. O tarô são arquétipos que você carrega no seu corpo. Se você for estudar o ocultismo... E eu estava dando aula de cabala esses dias, as meninas, nossa, isso aqui é muito legal, porque é isso, você vai entender o seu potencial, no máximo, né?
E o tarô, ele tá dentro de você. Quando você tá revelando as cartas do tarô, você tá mostrando aquilo que você não tem capacidade de enxergar a fundo. Assim, exatamente, sabe? Tem coisas que são claras para você, né? O tarô ele vai desvendar coisas que estão ali no subconsciente, no oculto, entendeu? E quem estiver nos assistindo e quiser fazer curso, procura a Ana, vocês vão no final, porque assim, não, é verdade, porque é incrível. Você consegue dar o curso, mas a gente fica entusiasmado com a coisa. Eu acho isso muito legal, muito, muito legal. O curso de tarô que eu tô dando às meninas, a gente tá no final e elas... Eu adoro, vai chegando no final, fica todo mundo... Ai, eu tava ansioso pra chegar terça-feira, porque vai ter o curso, não sei o quê. Porque é isso, eu pego o tarô e vou juntar cabala, astrologia, numerologia, teta healing, mas misturo tudo. E aí todo mundo fica enlouquecido, porque você vai entendendo que você tem essa capacidade de, tipo, a carta do tarô é você. Na hora que você abre uma carta de manhã, que você vê a tendência do dia, putz, não gostei disso. Como que eu faço para mudar isso? Né? Porque é isso, você vai enxergar o que você vai ter no seu entorno e como você vai lidar com aquilo. Isso entendeu? Pensando assim, né? Saindo até um pouco do roteiro, mas assim, pensando... Beleza, você abriu lá a carta de manhã, deu que o seu dia é muito ruim. Você não teria que vivenciar aquele dia porque, sei lá, por um aprendizado, por algum motivo? O dia ruim, ele é relativo, né? Sei lá, você tá ali porque, prestes a ter um acidente. Aquele dia você vai ter um acidente, você vai ficar internado, sei lá. Tá, e como que você encara esse acidente? É isso que faz a diferença. Entendi. Não é sobre o acidente, não é sobre o que acontece com você. É como o que você lida com o que acontece com você. Como em tudo, como você vai processar os Tudo. Então, por exemplo, tem um acidente. Você pode xingar o mundo, você pode se jogar lá e falar, ai meu Deus, o quê? Ou você pode falar assim, puta, teve esse acidente porque se eu fosse até ali eu ia morrer. Sei lá, ou eu ia ter um assalto. Salvou você aquele acidente. Um exemplo é isso. muito fácil, né? Que a gente pode ver. Você pode depois... Os nossos telespectadores estão notando isso. Do procedimento que você fez. Achar que você tá parecendo a Angelina Jolie. Ou que teve uma inflamação por picada de abelha. Aí depende muito de como você vê a perspectiva. Só porque eu fiz preenchimento labial. É isso. Maravilhoso. É tudo como você deixem nos comentários o que vocês acharam. Não, deixem, por favor. Podem deixar. Tá inchado ainda, caceta, já falei pra você. Não, ficou muito bom. Ana, assim, por exemplo, quando a gente fala de mapa, né? E você já fez vários, enfim. O mapa é algo que você tem que, por exemplo, parar e tirar algumas horas para você fazer. Ou o mapa é algo que você pode... Não, me dá aqui algumas coisas, dá pra gente já ter uma ideia, por exemplo. Como é que é isso? Como é que funciona essa construção de um mapa kármico, por exemplo? Tem gente que estuda o mapa, né? Antes de fazer a leitura. E pra mim, não funciona estudar. Pra mim, eu abro o mapa na hora e começo a... Eu já estudei o mapa, por exemplo. Já peguei o mapa, já fui ler o mapa. E eu não consigo acessar... Parece que quando eu tô com a pessoa, parece que eu fico acessando coisas que estão além do mapa, né? Então... abre um portal para mim, assim. Então, eu tenho mais facilidade de pegar o mapa agora, abrir e ler, fazer a leitura, entendeu? Mas eu conheço astrólogos que estudam o mapa antes, escrevem muito, né? E para mim, eu fico com a sensação de que isso me fecha numa caixinha que eu não tô tendo a parte mais importante do mapa, que é a pessoa, entendeu? Eu preciso da vibe da pessoa. E, por exemplo, no mapa kármico, assim, uma coisa que eu acho muito legal. Qual que seria a grande diferença? Eu tô falando porque quando a gente falou até que você viria, né? Sim. O Diego, que ajuda aqui na produção, ele falou, mas mapa kármico vai aparecer minha esposa lá no Cosmos, me perturbando? Ela falou, como é que eu faço? Entendeu? Então, assim... Qual a diferença do mapa kármico para o mapa astral normal? Legal. A gente tem algumas astrologias, né? A gente tem a astrologia moderna, tradicional, a astrologia védica e a kármica. Tem a cabalística também. Enfim, tem 1 milhão de tipos de astrologia. A astrologia moderna e a astrologia tradicional são as astrologias mais comuns que a gente ouve falar. A kármica, ela é mais profunda. Primeiro que a gente analisa aspectos que a tradicional e a moderna não analisam. A tradicional nem tem os planetas geracionais. E a gente vai num lugar, é como se eu falo que a gente vai numa camada abaixo, né? Não anula o que você já conhece sobre as outras astrologias, mas você vai num lugar mais profundo da pessoa. Então, você entende um pouco sobre o que a pessoa viveu e os aprendizados dela nessa existência, porque dentro do entendimento do karma, a gente leva como uma dívida de aprendizado e não uma dívida de sofrimento. Então, uma vez que eu aprendo aquilo, eu não preciso mais carregar aquilo. Então, ele te direciona nesse sentido. Quais são
Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Quais são os seus desafios? Quais são as suas qualidades para você resolver esses desafios? E aí você vai sendo guiado, porque o mapa é um mapa mesmo, né? Uma direção que você tem. Eu posso confessar aqui, porque legal. você fez para mim o mapa kármico. Sim. E foi muito, Não muito legal resolveu mesmo, muito, porque você bateu viu? exatamente... Ele não conseguiu muito pelo organizar contrário, a vida dele. porque foi no momento que a gente estava Bateu ampliando esse a casa mapa lá. aí. E foi legal porque, assim, realmente, coisas que eu pensava, mas será que a minha missão é essa? Não, aquilo começa a ficar claro, Sim. né? Aquilo te dá uma clareza. Não é que vai te falar o que a gente tem que fazer. Não. Não é isso. Não. Mas ele te mostra a direção. Te percebe. Gente, cuidado com procedimentos estéticos. Pode afetar a cabeça. Pode afetar a cabeça. Tô falando pra você. Aí. Não, isso aí piorou, meu. Piorou que já era ruim. E, Ana, assim, uma coisa que eu acho também muito legal pro público. Veja, você tem várias técnicas. São várias, enfim, que você estuda e tal. Como é que você vê a contribuição da espiritualidade na aplicação delas? Por exemplo, você consegue ter a técnica sem a espiritualidade estar presente? Ou você precisa contar com ela intuitivamente ou até com uma conexão para você poder realizar a técnica, seja qual for? Como é que é essa relação com você, por exemplo? Para mim, a espiritualidade sou eu. Ela não está separada de mim. Legal. Então, para tudo que eu faço, eu tenho espiritualidade. Então, as pessoas falam assim, vamos num retiro no meio da montanha, meditar e para me conectar espiritualmente falando. Eu falo, não, você tem que saber se conectar aqui, no podcast, aqui agora. Você precisa trazer a espiritualidade para o seu dia a dia. Não é sua árvore. Então, porque você é a espiritualidade, Sim. né? Eu tenho um cara muito magnífico, um cabalista que me atende, ele fala o seguinte: se você não é capaz de usar a sua intuição, a sua espiritualidade para você só está usando a ajuda dos seus guias. Na realidade, você precisa saber usar para você, porque senão você não está desenvolvendo a sua espiritualidade, entende? Sim. Então, eu vejo que não tem nada, é tudo associado, não tem nada dissociado, né? A espiritualidade é um corpo nosso que a gente precisa cuidar, alimentar como a gente alimenta o nosso corpo físico. E foi como eu falei, a gente precisa ter coerência nas coisas, né? Você precisa saber agir, fazer, sentir, pensar, alimentar o campo de acordo com aquilo que você acredita, porque senão fica um campo esquizofrênico no universo, né? E é por isso que a gente tem o burnout, por isso que a gente tem esse monte de coisas que tá tendo aí no mundo, né? Então, se a gente não entender como eu funciono emocionalmente, mentalmente, espiritualmente falando, eu vou desandar. Então, para mim, a espiritualidade, ela simplesmente ela é tudo, né? Muito legal. É que eu sinto que as pessoas, elas separam isso, né? Exatamente, até para confundir um pouco, né? Porque a pessoa fica assim, como que eu trabalho a minha espiritualidade? O que eu faço, né? Eu falo assim, cara, você não precisa necessariamente ir num centro ou ir num lugar para você trabalhar a sua espiritualidade. Sim. Porque a espiritualidade está aqui agora, né? Como que você... Não adianta você também ir numa igreja, num negócio e voltar e a fazer tudo diferente do que tratar você mal as pessoas que estão do teu lado. E outra coisa, né? Eu sempre falo que religião é o que a gente faz fora do centro ou da igreja e não dentro. Porque dentro é fácil. Você está num ambiente ali que todo mundo está pensando a mesma coisa, buscando a mesma coisa naquele momento. Agora, como é que você aplica isso? É igual você ir igual você ir pra montanha, né? Você vai se conectar espiritualmente falando na montanha. É Exato, e sozinho, aí sem ajudar ninguém, aí ninguém vai te irritar, não tem marido pra encher o saco, vai ter um monte de coisa. Isso é ótimo, entendeu? Acho que foi Santo Agostinho que falava que o ser humano não foi criado em sua essência para viver no ostracismo sozinho. Sim. Porque senão ele não teria o que você falou. O dia mal, o dia bom são testes, são aprendizados onde você vai forjando a sua alma, né? Sim. Você ficar lá isolado, você não tem desafios, né? É muito mais fácil. Né? É isso mesmo. E pensando agora, colocando a espiritualidade aí na mesa. Quando você tá abrindo um mapa e a pessoa tem ali um obsessor. Tá carregada. Tem um monte. Você sente? Eu vejo. Você que é pior. vê. Né, meu senhor. Eu vejo. Ai. Não, aí não ficou legal. É assim, eu vejo, né, Ale? O espectador vai pensar o quê? Eu vejo, né, Ale? Você percebeu agora? Não, é que eu já falei pra ele que eu via. Eu tenho um problema que eu vejo hoje, né? Um problema que eu vejo. E assim, na realidade, o que acontece? É um problema mesmo. Quem tem obsessor, frequencialmente falando, a gente já sente na hora. Mas a questão é que, assim, o obsessor, ele não quer aparecer, né? Ele tá querendo pegar a energia do outro. Então, assim, para você poder sacar se é realmente o obsessor, você precisa ter uma profundidade na conversa. Porque, na teoria, assim, o obsessor, ele quer ficar escondido. Teve uma mulher que eu atendi um tempão e ela não saía de um rolê, assim, muito louco. E aí, um dia,
esse obsessor se apresentou. Mas é porque a pessoa está preparada para se libertar naquela hora, sabe? Eu sinto que tem um pouco da... Para mim, o obsessor, quando ele está no campo, já integrado na pessoa, a pessoa já está tendo uma relação com aquela energia, entende? Sim, É uma simbiose. Claro. É uma simbiose. E tem uma frase muito legal da Sueli Schubert, que eu acho fantástica, que resume bem, que fala assim: a obsessão, ela é consequência e não causa dos seus problemas. As pessoas têm muito assim, minha vida está assim porque está amarrada, porque deu um problema, foi obsessor. Não, pera, é o que você falou, é uma sintonia, uma simbiose que você cria. É uma frequência. Para mim, o obsessor é uma frequência. Claro. Você entra na frequência do obsessor, você tem mais chance de atrair o obsessor. Sim. Assim como a doença. A doença também é uma frequência. Você entra na frequência da doença, você está mais propício a pegar a doença. É isso aí. Perfeito. É isso aí. E aí, quando você vê, você faz o quê? Nada. Então, o mais engraçado é que a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse a alma da pessoa. Eu não julguei. E a mulher que quando eu falei pra ela que eu tinha visto, falei, nossa, uma mulher que me atende, né? Eu tenho uma equipe de pessoas que me atendem, porque preciso, né? Aí a mulher falou assim pra mim, olha, se você tá vendo e não tá julgando, é porque você tem uma capacidade de tirar isso do campo da pessoa, né? Eu falei assim, mas se eu tirar, assim, se a pessoa saber, ela tem que saber. A pessoa tem que saber, porque como se você faz parte da estrutura da pessoa. Como se você tivesse tem algum benefício subconsciente que a pessoa está se relacionando com aquilo. Então, ela precisa entender qual que é o benefício para ela poder se libertar daquilo. Né? E aí, quando ela está ali obsidiada, né? Eu olho e eu falo, sinto muito, o que eu posso fazer? Tipo, dependendo da pessoa, não dá para falar. Real, não dá. Caramba. Não dá mesmo. É porque a gente também evita, mesmo nos tratamentos no centro, né? Porque muitas vezes as pessoas, se você está falando algo assim, as pessoas acham que elas vão ficar conectadas naquilo e não no que elas têm que mudar de frequência, de tudo isso. Sim. Então, tem coisas que às vezes não é uma informação que é tão válida. É muito mais ela pensar nela, olha, o que eu preciso fazer para mudar o meu comportamento do que outra coisa, né? Sim, mas quando você está com a frequência mais alta, é muito claro quando a pessoa tem um obsessor ali, né? A energia da pessoa, as falas da pessoa, é tudo voltado para aquele rolê ali, aquela frequência muito ruim. Né? Então, você percebe na hora que ela tá... E é engraçado que a gente que trabalha com isso, né? A gente tem que começar, desde muito cedo, ir lapidando isso também na gente, pra gente criar uma proteção, né? Porque a gente também fica suscetível a tudo isso. Porque até para você acessar o outro, você precisa baixar a sua frequência. Não tem jeito. Senão, você não consegue acessar o outro. E aí, baixando a frequência, você pode realmente... ficar mais suscetível. Mais vulnerável. Gente, eu tô adorando o nosso papo. Só que agora eu queria saber sobre o tarô sistêmico. Vocês falaram aqui, agora eu fiquei curiosa. Qual que é a diferença dele pro tarô convencional que a gente vê aí? Não, na verdade, assim, eu coloquei... Ou ele é igual? Eu queria ressignificar o tarô para as pessoas, sabe? Eu sinto que as pessoas, elas têm primeiro um preconceito gigantesco em relação ao tarô, porque... pela falta de conhecimento, sabe? E segundo, porque essa coisa minha, né, de ter lá atrás sido a pessoa, a doida do tarô, que ficava fazendo várias perguntas. Acontece comigo hoje, as pessoas vêm me perguntar. Tem uma pessoa que vem fazer pergunta, eu nem abro o tarô para perguntas, assim. Eu falo assim, não, vou fazer uma abertura geral para a pessoa e depois, no final, eu abro para pergunta. Porque senão a pessoa fica muito presa naquilo. E, de novo, eu trabalho muito com a coisa da expansão e não com o aprisionamento da pessoa, né? E quando você abre a pergunta, a pessoa fica mudando o jeito de perguntar para ver se o tarô vai mudar de opinião. Muito doido. Tá ganhando com o tarô, maravilhoso. Total. E fica mudando o jeito. E mudando. Eu falo, gente, o tarô não vai mudar a opinião, porque ele está fazendo uma leitura do seu campo, né? Então... E isso independe do tarô? Eu tô vendo que você tem 3 aí. Independe do tarô. Só que esse tarô, quando a gente fala de tarô sistêmico, é um tarô que a gente consegue mudar a energia na hora. Então, tem algumas formas que você... Na hora que você joga o tarô, ou você abre o tarô, né? Você consegue movimentar e manipular a energia. Entendi. Tá? Esse daqui é um deles. E você pode também, através da Cabala, porque na Cabala tem a Árvore da Vida. E na Árvore da Vida, os 22 caminhos da Árvore da Vida são os 22 arcanos maiores do tarô, que é o nosso corpo. Então, você consegue entender aonde que você tá fraco, tá forte. E aí, você vai mudando a frequência para poder mudar a realidade da pessoa real. Tá? Então, o sistêmico, ele quer dizer que, de alguma forma, a gente vai mudar aquela frequência. Entendeu? E que é esse primeiro que você tá pegando? Esse aqui é o transparente. E os outros? Os outros, eles são tarôs normais.
Adoro essa palavra normais. São os tarôs normais. E, por exemplo, Ana, Ai, que legal. se a gente pedisse pra você, vamos supor, tira um aqui pro podcast pra saber se a gente tá no caminho certo e, de repente, tira outro pra uma pessoa que a gente chamar aqui da produção. Dá? Pra você também dá. Não, pelo amor de Deus. Ele não quer. Você vê que ele não quer? Por que você não quer tirar pra você? Eu vou responder pro público por quê? Porque eu sei quem são os meus obsessores. Eles têm nome, entendeu? E alguns procedimentos. Então a gente já sabe. Tem lábios. A gente já sabe. E outros têm lábios carnudos. E aí, por exemplo, qual que você escolheria para um e para outro, por exemplo? Ou você usa os Não, dois? é super intuitivo. Tem horas que eu uso um, tem horas que eu uso outro, tem horas que... Eu não usaria esse aqui. Põe a carta do Pokémon. Você tá querendo... Vem! Você 50, meu. Super truco. Esse Você aqui... entendeu? Por que eu não preciso tirar o meu? Calma. Vamos lá. Esse daqui eu usaria mais como um atendimento para ajudar a pessoa a descobrir alguma coisa. Aqui você tá querendo só um direcionamento. Então eu abriria o tarô normal. Qual que você quer fazer primeiro pra gente? O nosso ou de uma pessoa que está precisando desvelar um pouco? O que vocês acharem. Então nós vamos chamar Vamos aqui, chamar, produção, vamos por favor, chamar, a Bruna, a nossa produtora. Bruna, por favor. Eu posso passar as suas questões para ela? Pode, fique à vontade. Fale. Olha lá, Bruna. A Bruna tem aquela crença de que a vida amorosa tá meio travada. É uma realidade, entendeu? na verdade, né? É bem uma crença. Que você fala? Isso na roda, que é uma realidade. Ela fala que ela teve muitos 7-1 na vida dela. Vários, assim, humilhações. 7-1 assim, ou 7-1? Também. Então, assim, o que você pode tirar pra ela aí pra ver, sei lá, o que ela pode... Primeiro a gente vai fazer uma tiragem para entender a sua situação e depois a gente abre cartas para poder te ajudar a mudar essa frequência, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Vamos concentrar. Vamos concentrar. Vamos concentrar. Eu tenho que ficar quieta. Então você vai tirar, Bruna. Você consegue. Truco. Eu vou colocar as cartas aqui, peraí. Claro. E aí você vai tirar 10 cartas pra mim, aí você vai me entregando na ordem. Eu isso. também vou me concentrar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus. Opa, tem duas aqui. Deixa as acho duas que era aqui. pra ser. Era pra 3. Meu Deus! Tudo bem, Ai, tô tudo até bem, com não tem medo aqui do problema. resultado. É o que tá no subconsciente, é aqui que vai Tem revelar. 7 aí já. Não, pode tirar 10. Que eu vou precisar. Vai. Foi? Não, precisa, Ó, precisa deu duas de de mais. novo. Não, vai, tira mais 3. Mais As cartas uma. são transparentes, você vê? É que ela vai montar uma história, você vai ver. Que legal. Então vamos lá. Vamos lá. Então, aqui é como a sua situação atual. Nossa, veio 2 cartas. Olha só que legal que é. Aqui, gente, esse tarô, ele mostra o que está no plano espiritual, Mostra aí pra câmera. aqui no plano físico, e aqui é o que está faltando, tá vendo? Para ela. Então, aqui ela pensando que ela quer uma relação. Né? Ela tá lá idealizando uma relação, ela não tá satisfeita com essa situação dela agora, né? Ela poderia estar sozinha e tá bem. Esse né? Mas- ato. Antes ela só não do que tá. não acompanhar. E ao mesmo tempo, tem um rei de copas aqui que fala pra mim que ela também não tá fazendo nenhum movimento pra mudar isso. Né? Então, assim, tá parado. Assim, são 2 cartas de copas. obrigada. Copas é água, é o elemento água. E o elemento água, ele fala que a água tá parada. E aí a gente vai ver o que tem de bloqueio. Mesmo. É uma dúvida interna. Você tem um Deus me livre que me dera dentro de você. Como é que é? Repita. É um Deus me livre que me dera. Ela quer, mas não quer não muito, não. Olha, eu quero, mas veja bem, deixa eu ver aqui. Veja bem se eu quero ver. É um credo que delícia aqui, gente, total. Então, olha só o que faz ela não ter atitude, né? Porque tranquila. tá juntando aqui, né? O que tá bloqueando, o que tá na frente dessa carta é a dúvida dela. Porque conscientemente ela quer, mas talvez internamente tenham bloqueios ou sofrimentos Será que vai ou dar dores. certo? Será que eu vou sofrer de meu novo? 7-1, Tudo né? isso. Não Exatamente. tô de boa de 7-1 de novo, pode ser? Faz Isso. Legal. O que tá na consciência dela? Putz, espadas, Bruno. Epa.
que quer dizer? Epa, 4 de espadas, de novo, né? Tô lascada? Não, então, 4 de espadas, ele fala sobre um sofrimento mesmo. Então, é como se você tivesse parada, tá consciente pra você. Você sabe que você tá parada por conta disso, Sim, né? é Porque verdade. essa carta, ela tá falando sobre a consciência. Então, ela tá na frente de tudo isso. E ela faz você ficar imóvel, né? Espadas, imagina que a gente tem uma hierarquia dentro dos arcanos menores. Você já passou por paus, você já passou por copas. E agora você tá em espadas. Só que espadas, ele pede pra você fazer um movimento de corte. Eu preciso cortar com o passado que não funcionou pra mim. Eu preciso entender qual que é o aprendizado para seguir em frente para poder viver ouros, que é a colheita. Ai, precisa. Entende? Tá. Então, mas precisa Como? você, amor. Ai, você que faz isso. Oi. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Como? Ela Oi, tentando como? como que eu faço isso? Aí saíram 3 cartas no subconsciente, né? O que você tá esperando, né? O que o subconsciente tá querendo contar pra gente aqui? Então, como tem 3 cartas, você tá realmente esperando um rei de ouros chegar na tua vida. Alguém que vai te salvar daí, É um né? milagre. Só que o rei de ouros, ele não é um cara que tem atitude. Ele é um cara que já tá lá madurão, quietão na dele, entendeu? Ele também tá parado. Então, veja, o seu ânimos aqui, você tem um ânimo que é o seu lado masculino, ele tá totalmente parado. Você precisa ativar isso daí, gente. Você vai perguntar de novo como? Ó, Então e ela aqui... tá Vou dar um esperando dali. como se fosse um Isso eu rei. sei, agora me tá fala esperando como o rei chegou lá. chegar. Como que é? Reis, você que tá aí parado, manda em direct pra produção. Manda um direct. E aqui, ó, o 4 de ouros, você aqui já em ouro já tá falando da colheita, você tá querendo colher, né? Só que o 4 de ouros fala de apego. Então, existe alguma coisa de apego realmente ao passado. Isso tudo tá no subconsciente, então tá escondido, ó. A gente precisa trazer isso aqui pra fora. Olha que Olha só a legal. história. Muito legal, a hein? história, tá vendo? E só fica aparecendo aquilo que tá pegando muito pra ela. O apego, a tristeza. O rei de ouros não tá aqui, tá vendo? O Nossa, rei de ouros tá muito ocupado, o rei legal. de copas. Muito Tira legal. da frente. Qual que é o passado recente que está te influenciando? O imperador. Putz, aqui é um arcano maior. Ele está aqui no passado, tá vendo? Ó, é um cara, algum homem que chegou com umas promessas muito bacanas para você Onde está? e que você dançou com ele. Porque olha a história desse cara aqui com ela, tá vendo? A história, ela é triste, ela é de conflitos, né? Inclusive, pode ter tido muita briga entre eles. E, assim, a rotina do relacionamento deles devia estar cansativa, desgastante. Só que ele era um cara que prometia tudo pra ela, porque é o imperador. O imperador é um arcano maior, entendeu? Ela já tá criando lágrimas. Lágrimas Aqui, no ó, olhar. já- Foca na Bruna. Foca na Bruna. Ai, canceriana. Ó, Já tem uma começou a solução pra chorar. você aqui, Ai, ó. ótimo, gosto de solução. Aqui, como é o futuro, né? A gente coloca a carta em cima. Então, o que tampa, né? essa rotina desgastada? Mostra aqui, Ana, quando você puser, que é muito legal, ó. Muito carta Tem a se historinha, sobrepõe. aí na hora que você coloca aqui, o que vai solucionar isso, né? O 9 de copas. O 9 de copas fala do seu amor próprio. Você precisa resgatar primeiro o seu amor, entendeu? Ai, já ouvi É, terapia. autoestima. Agora que ela tá trabalhando comigo, eu vou recuperar essa autoestima Aqui, ó, rapidinho. ó. Mas olha só que legal. Dois Esse tarô, só da gente estar movimentando a energia, a gente já tá cobrindo, tá vendo? A gente já tá movimentando uma energia pra você, entendeu? Porque isso daqui é um futuro, isso aqui tá no passado. Então a gente já tá colocando em cima de que tá resolvendo. Ana. Tá movimentando. Tá movimentando. Mas você precisa fazer sua parte também, tá? Só fica a dica, tá bom? Tá. A dica do dia é essa. A dica do dia é essa. Capta essa. Gosto disso aqui também, porque olha só. Aqui, você viu que ela começou com o rei, que é uma figura masculina, e a ideia é que a mulher esteja na figura feminina, né? Então, o que vai ajudar ela no futuro? Ela voltar para a rainha de paus, acreditar numa relação. Porque a rainha de paus, copas, espadas e ouros. A rainha de paus é uma das últimas cartas de paus, então ela está querendo dar um novo significado para copas, que é o emocional dela. Então ela resgata, ó, ela sai desse rei de copas, que é ela mesma, e vai para essa rainha de paus, que é a muito do que esperança. você falou no começo Que da legal, entrevista, hein? que é acreditar. Acreditar. Você tem que visualizar Exatamente. aquilo, né? Muito legal. Exatamente. Muito legal. E aí, depois, do lado, aparece o 9 de ouros, que é você realmente entendendo o seu próprio valor. O 9 de ouros, o 9 de copas. São as duas coisas que você precisa buscar. Não é só autoestima, é entender que você tem valor dentro das relações, entendeu? Que você existe dentro das relações, entendeu? De todas. De todas, é isso que eu imaginei. E, ó, aqui, como é ouros também, a gente pode falar, inclusive, de trabalho.
Eles estão te tratando bem, né? Então tá bom. Então não é aqui não, né? Maravilhosamente bem. Como assim? É um absurdo isso. Aqui, ó, qual que é o seu medo? Das finalizações, você tem medo de ser rejeitada de novo, entendeu? Tem uma... Aqui, ó, de novo, aparece. Ela tem essa autoestima que tá nessa busca, mas o medo é que ela finalize, que tem essa dor de novo. Será que eu vou vivenciar de novo? Será que eu vou vivenciar essa dor de novo? Sim. Enfim. Por isso estou parada. Gosto disso também. Ó, a carta foi por cima... O 8 de copas, ele fala que ela precisa abandonar o emocional do passado para poder seguir adiante. Então, a carta tá fazendo isso. Ó, muito legal. Tá contando a história. E por último, um conselho. Já chegou o relacionamento, gente. Olha só que legal, ó. Com 80 ele aparece. Aquelas velhinhas, né, casando com 90. A carta que tá aqui no fundo é a dúvida dela, tá? E aqui já é a finalização, o fechamento do jogo, é ela realizando esse relacionamento. Então vai acontecer. Vai acontecer, não sabemos quando. Em até 3 meses. Arrepiou aqui, ó. Arrupiou. Você que tá nos assistindo, esperando uma rainha. Aqui, a realeza tá pronta. Não acredito, até 3 vezes a gente vai colocar na data. Ana, eu vou te falar. Ela não sabia, mas eu falei pra ela hoje assim, ó, talvez você participe rapidamente do programa. O seu sorriso ao término dessa leitura valeu o programa. Né? A produção está aqui alvoroçada, torcendo por nossa produtora Obrigada, Bruna. gente, pelo apoio incrível. 3 meses a gente fala. Super sentido, enfim, dentro de toda e sabe a minha que é legal? história. Saiu um arcano maior só. Aliás, deixa eu fazer uma conta aqui. Já me ajuda com as contas. Porque eu sou boa só dessa parte espiritual. De conta não sou boa, não. 4, 12, mais 3, 15, mais 9... 15, 4 24. mais 12? Eu sou de Não, humanas, 12 não mais posso 4. ajudar. 12 mais 4, 16. Pera, calma. Calma que agora você me confundiu. 4 mais 8, 12. 12. Isso. Mais 3, 15. Tava certa a minha conta, só que eu fui mais rápido que você. Mais 9. 15 mais 9, 24. Mais 9. 33. 33. Mais 4. 33, 37. 17. 37 mais 5. 42. 42. Eu conto nos 42 dedos. mais 4. 46. 46. 46 mais 4, 50. 50 mais 3, 53. 53 dá 8. Ó, 8 é a força. A força é a força que você tem que buscar dentro de você. Tá? É recuperar a sua própria força para poder estar pronta para essa relação. aberto. A resposta está dentro, não está fora. De novo, tá? E o único arcano maior que apareceu é o imperador. Então, isso daqui tá mais fácil de fazer do que se tivesse mais arcanos, entendeu? Não tá dependendo dessa figura, tá dependendo de você. Ai, que mora o problema. É isso. Gente, palmas. Parece muito mais fácil, gente. Caramba, Maravilhoso. incrível. Obrigada. Eu amei esse super trunfo, gente. Isso aqui é diferente. Incrível. Ai, fez super Isso aqui não vende na fez Rap. muito sentido com a minha história. Obrigada. Muito obrigada. Gente, muito Obrigada, legal, Ana, arrasou. Vou me retirar, então, né? Agora Não, e já vai lá, já liga nos directs já pra manda ver o que WhatsApp. está chegando. Veja, Entendeu? veja. Porque ele estava parado, mas ao ver o nosso programa, Uma movimentação. ele pode ter falado, é um isso sinal. mesmo. É agora. É um sinal, exatamente. Já tá movimentando já. Se for, olha, vamos lá, se for uma pessoa que está nos assistindo, este rei, Ana, você vai voltar no programa. Eu volto no programa. Em 3 meses. A gente vê se vai confirmar. Um cerimonial Vai ser aqui pra confirmada essa Bruna. teoria. Beleza? Sensacional. Obrigada, gente. Obrigada. Eu conto com o apoio de vocês também, tá, gente? A torcida, Todo mundo valeu. apoio. Muito bom. Gente, eu achei muito legal. E, por exemplo, você viu ali ficou bem claro o relacionamento e tal, mas por exemplo, esse tarô ele também tira para outras coisas, por Tudo. exemplo. Pra tudo. E aí você faz uma pergunta antes, por exemplo, eu gostaria de saber sobre o meu trabalho. Aí você vai tirar sobre o trabalho. Quando eu abro para as pessoas, assim, em geral, eu não gosto de abrir para perguntas para não deixar a pessoa aprisionada, porque Tá. não é sobre mim, né? É sobre como a pessoa lida com essas informações. Então, eu gosto de abrir um negócio que eu chamo roda da vida. Então, eu misturo a astrologia com o tarô. Então, eu pego as casas da astrologia e abro as cartas nas casas da astrologia. Assim, quando eu faço a leitura, eu consigo
associar tanto as informações da astrologia quanto o tarô. Então, eu vejo as casas conversando entre elas. Então, é uma leitura completa. Você vai falar sobre financeiro, sobre trabalho, sobre profissão, sobre comunicação, relacionamento. Você vê tudo. E aí, no final, se a pessoa tiver ainda alguma pergunta, eu abro para perguntas. Nossa, Muito legal. É, muito legal. Ixi, muito legal mesmo. Ana, e agora pra nós aqui do podcast? Para O você, nosso Ale. A projeto. gente tem que fazer uma para você. Não. Faz pra ele. Faz pra ele. Em off. A Ana é minha amiga em off. Tem nada disso, Em não. off, o quê? 7, 8, 9, 10, 11. Vocês são muito maldosos. O público é muito polêmico, às vezes. Quando ele pediu pra eu trazer o tarô, ele falou assim, podemos abrir pra alguém? Eu falei, vou abrir pra você, gente. Pra que eu vou abrir? As pessoas querem me desvelar, entendeu? Ele que é vocês muito querem misterioso, saber? muito misterioso. Sobre o podcast? Sobre o podcast. Porque o que é o pessoal que está nos assistindo para entender? Nós somos 3 amigos e a gente adorava falar de tudo e se divertia. E aí o nosso outro amigo, Cadu, ele falou, pô, vocês têm que colocar isso e bater papo com as pessoas, levar um conteúdo legal, mas de uma forma muito mais descontraída. Então a gente tá super entusiasmado com o projeto, né? Tá. Então, se você puder orientar a gente aí, mostrar pra gente, ó, tá no caminho certo, tem que fazer tal coisa. Vamos tirar Tem que botar a Vicky de castigo, não sei. uma qualquer carta. Tem que Vamos tirar. Eu tenho que tirar um print. Pra funcionar, Ah, tem. pra funcionar, a gente tem que abrir as cartas pro Ale aqui, ó, no online. O que é? Pra funcionar, tem que abrir as cartas pro Ale só. Eu também acho. Brincadeira. Vamos Vocês lá. estão querendo investigar, não vão. Vamos lá. Tira uma carta daqui, Ale. Cada um tira uma? Pode ser. Pode ser. Tira você. Tira uma. Eu vou na primeira que ninguém nunca vai. Pronto. Aqui no meio. Cuidado. Você vai tirar também? Ah, o Nelsinho, né? Puxa. Sim. Essa é a sua, Ale? É. Ale trabalhador. Tira 3 aqui. 3? 3. Eu 3 e ela 3? Isso. Mas você pergunta também, hein, menino? Faz o que ela manda. Entender a sistemática. Faz o que ela manda. Você questiona, velho. Tinha que ter uma câmera aqui em cima, ó. Na próxima a gente providencia. Nossa, muito legal. Tira Eu? 3. Você não viu se saiu alguma coisa aqui? Você que tá meio âncora. Ah, vai te catar, ó. Vi que está por um tris. Vai te catar. Nossa. Meio âncora. Você meio que jogou uma energia aqui, né? Olha lá. Sério? Ixi. Olha aqui, vamos lá. Ganhou um vale de zobe. Vai Tô de sobe. brincando. Aqui, a sua carta tá maravilhosa, assim, o 12 é o enforcado, só que o 12, ele fala sobre espiritualidade, se não for a carta mais espiritual, é uma das cartas mais espirituais, então faz todo sentido com a comunicação aqui. O 12, por trás dele, tem o 3, que é a Imperatriz, né? E a Imperatriz fala sobre crescimento, expansão, sobre criatividade, sobre movimento. E eu tô falando dele por um olhar positivo, exatamente porque as suas cartas estão magníficas, assim. Tem o 3... Ele fala de uma realização de gosto. Vocês estão fazendo porque vocês gostam de fazer, né? Então, tá gostoso de fazer. O 8 fala sobre a vitória. São 2 vitórias aqui, né? E pode ser alguma coisa que você já queria estar fazendo há algum tempo, né? Você não sabia como, nem onde, nem com quem, mas você tinha vontade de fazer. E isso está começando a se realizar e vai ser um grande sucesso, porque essas 2 cartas aqui representam, tipo, depois de muito tempo que você estava querendo fazer alguma coisa, você realmente consegue realizar isso, né? E aí a soma dá 14 mais 3 dá 17. Olha lá, ela. Tá Eu tô 17. dedinho aqui, 14. 17 é a estrela. A estrela, ela fala sobre vocês não perder as esperanças real, porque é uma ultra carta espiritual que também vai colocar vocês como estrela do negócio, entendeu? Então, só é um caminhar, mas ele tem tudo para dar certo e super sucesso aqui. Que legal. Tá? Muito, muito lindo o seu jogo. O dela... Meu Deus. Deu ruim. Então, vamos lá. Você tem o mago, eu gosto do mago, porque o mago ele fala sobre um novo começo, ele tem iniciativa, ele gosta de fazer o movimento.
Pode ser que esse trabalho aqui ele vai gerar mais trabalho para vocês. E aqui pode gerar dúvida para você nesse sentido, entendeu? De como você vai conduzir as suas coisas junto com isso, sabe? Como que eu vou fazer as duas coisas, entendeu? Então, Já tem como eu pouca tô coisa? vendo o jogo dele aqui, vai dar uma coisa que pode explodir realmente, pode ser que aqui para você agora não, mas aqui daqui a pouquinho você entre num conflito de e agora eu vou ter que escolher coisas, entende? Vou ter que decidir para onde eu vou, qual é a direção que eu vou tomar. A soma tá dando um 7, que é o carro. O carro também é uma carta espiritual. Você tendo que pegar a rédea da sua vida nas suas mãos e não deixar ser conduzida. Então, você tem que tomar cuidado para não ser arrastada por isso, entendeu? Ana, é a cara dela. Não, mas não é? verdade. Ela pega 300 coisas pra fazer e a gente tava falando disso antes. Falando assim, uma hora você vai ficar maluco, você vai ter que alinhar. Entendeu? Então, muito, muito legal. É exatamente muito. isso. E é tudo por do Ale, porque o Ale ele que movimentou tudo, ele que criou tudo, ele só jogou Não. eu aqui dentro. E se e é muito fácil até de você escolher, porque se você não escolher a gente, Eu tô lascada, né? você já imaginou. Com as amizades que eu tenho, a vida vai ficar amarrada. Então, nós estamos tranquilos. Claro que eu vou escolher aqui, você tá louco? Agora, por exemplo, e aí termino dela. Terminou? Sim, terminou de vocês, né? Por exemplo, o Nelson que não tá aqui hoje. O Nelson tem como a gente tirar pra ele, né? Tem, se vocês podem pensar nele e tirar por ele. É assim, existe um filtro, né, gente? Se o campo dele tá fechado, a gente não consegue acessar. Mas por ele tá... Porque assim, o que eu gosto de deixar isso claro? Porque existe gente que chega e fala assim, eu quero saber se fulano vai chegar em mim, vai terminar, vai não sei o quê, vai ficar... E entra nesse lugar de, tipo, querer espizinhar a vida alheia, entendeu? E aí eu não gosto disso, né? Eu não gosto de ficar... Então vamos fazer Aqui o seguinte, é uma produção, coisa... será que vocês conseguem entrar em contato? A gente consegue falar com o Nelson online aqui por vídeo? Vamos. Aí ele vai tirar, fica mais legal. Liga. Pra gente não ser o único que não... Sim, seria Sabe muito uma legal. coisa que é legal? Que existe um negócio que chama alquimia do tarô, que é outra coisa também, que eu misturo tudo. Você junta números que vão dar uma energia específica. E o número de vocês, aqui é o 3. Indiretamente, tá? Porque aqui é o 12, Tá. só que o 2 mais 1 dá 3, que é a Imperatriz. Tá. 1, 2, 3 é a energia de Áries, que é o começo de tudo. É a energia da impulsão. Tá faltando 2. Tá faltando a sacerdotisa. Então, tá faltando tempo para isso daqui virar, de fato. Entendeu? Nossa, que é exatamente o que a gente tá tentando. Tipo assim, não é? Que é a questão da isso gente aí. alinhar o tempo, porque É são tempo. 3 agendas, Tá faltando com outras tempo. atividades. Tá faltando tempo para o negócio explodir, entendeu? É isso. Vou cancelar a reunião de segunda-feira. A gente cancela de terça também. Não, e a gente tem que... E é muito legal, a gente tá batendo papo sobre isso, mas assim, eu, a Vicky, o Nelson, a gente é muito grato ao Cadu. Sim. E ao Diego, porque eles, na verdade, que deram essa ideia pra gente. A gente tinha vontade, mas eles falaram, não, vamos... E eles vêm e ajudaram no layout, em tudo. Então é muito legal, porque é uma coisa entre amigos, literalmente, né? E isso dá uma energia maravilhosa, Sim, né? sim. Bom, enquanto a produção tenta falar com o nosso amigo Nelson, Conseguiu? Tá em reunião? Putz, vamos fazer nós por ele? vamos fazer nós? Tira Vamos um. tirar. Ou então vamos pensa pedir pra nele. alguém vir tirar. Pode ser? Melhor, porque daí a gente Pode. não é tão... A Bruna, vai. A Bruna pensa no Bruna, Nelson e por vai, favor. puxa. Vai, tira aqui. Vai lá. Tira uma dessa aqui, 3 dessa daqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Uma dessa. Mentalizando o Nelsinho. Mas não dá pra você escolher. Não, uma dessa tá, e achei 3 que você tava daquela. escolhendo. Eu falei, tira essa. Uma dessa É por isso que eu tenho que ser espiritualizado nas cartas. e 3 dessas, certo? Gente, é muito louco isso. A tríade fechou. Olha lá. Fechou? A tríade fechou. Mentira. O 2 que faltava chegou aqui, ó, no 20. Que é o tempo. É o tempo. Fechou a tríade. Vocês vão conseguir realizar. Nossa, ele tava muito chateado com a vida. Isso daqui tá trazendo uma alegria muito grande pra vida dele, tá? Nossa! Perfeito! Ele tava muito emocionante. desanimado, ele tava muito pra baixo e agora é como se ele tivesse dando um novo significado pra vida dele. Ele tá amando fazer isso aqui é uma grande diversão. E a soma tá dando o sol, que é o 19, que é o brilho, é como se ele tivesse se resgatado de um lugar muito ruim pra ele, entendeu? E o 20 é a colheita, né? O 20 é o 2 também, que é o que tava faltando aqui. Então vocês formaram a energia alquímica de Áries que impulsiona para a realização, que é Touro. Muito bom. Muito legal. 10, hein? 10 e 10.
10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Ô, louco! Que legal. E é engraçado, porque assim, os dois se conhecem há muito tempo. Mas eu vim faz pouco tempo. Eu conheço eles o quê? 2 anos, 3 anos que eles se conhecem. Não, já vai fazer o 4º ano. Não, é porque 2022. Assim, a gente já até falou disso 23, em alguns programas. 3 anos. Eu e o Nelson, a gente se parece que é a vida inteira. Quase 10 anos por conta do centro que a gente tem lá, a fraternidade e tal, enfim. E a Vicky, ela foi pra lá e a primeira vez que ela chegou lá, ela se emocionou. E a espiritualidade falou, ela precisa trabalhar. E ela é aquelas pessoas que estão lá e parece que elas estão desde o começo, sabe? Entendi. E se afinizou. Sim. Então a gente brinca que nós somos 3 irmãos mesmo, de alma. De outras Entendeu? As pessoas, olha, a gente se diverte olhando um pro outro e falando as coisas. Então, assim, é muito legal. Tem um carinho imenso, entendeu? Por isso que a gente brinca... né? Olha lá, não falei que ela ia chorar? Eu já choro. Eu sou aquela que ri e chora. Ou ela vai chorar, ela vai... É isso aí, eu acertei mais uma vez. Não, eu acertei e tal. E nem precisou de tarô, hein? Agora... Eu abri o tarô aqui, eu já começo a chorar. Não, o Nelson, quando a gente tava falando do programa, ele tinha uma pergunta que ele falou, eu quero fazer uma pergunta pra ela e eu coloquei aqui pra gente fazer, então estou fazendo em nome de Nelson. Muito bem. Antes de namorar, você puxa a capivara da pessoa em tudo isso daí ou não? Nós queremos saber. Olha, eu vou te falar que... Primeiro que faz muito tempo que eu não namoro, né, gente? Mas assim... Eu não gosto de ter... Pra mim, tá além, sabe? Eu já conheci tanta gente que tem... você pega o mapa, é aquela coisa, daria tudo certo, não sei o quê. E eu tô sozinha, sabe? Que pra mim tem outras coisas que são mais importantes, entendeu? Então, assim... Eu prefiro ter uma pessoa disposta e disponível. É óbvio que depois que você tá com a pessoa, você vai lá olhar e você vai entender até como você pode se relacionar melhor com a pessoa. Que dá pra fazer isso, né? Sinastria e tal, dá pra você juntar. Legal. Mas antes, cara, não vejo necessidade nenhuma, porque eu já vi casos, do mapa ser, maravilhoso, só que a pessoa nunca desenrolou, porque são 2 partes que você tá falando, né? Não depende só de um lado, né? Depende dos 2 lados. Então... Cara, eu evito ao máximo ficar olhando tarô, olhando essas coisas pra mim, entendeu? Porque eu acho que uma vez tinha uma trabalhadora no centro. Toda vez que ela... Aquilo porque eu namorava, então ela chegava assim... Juro pra você, dava 1 mês de namoro, ela chegava com o papelzinho. Será que dá pra gente dar uma olhada? Um tratamento, só pra ver como é que tá, como é que não tá. O que é? A capivara espiritual da pessoa, né? Isso, é isso. Não, e assim, eu já passei por uma fase que as bruxas falavam pra mim, não, porque essa pessoa, ela é da sua vida passada, você tem alguma coisa de alma com ela. E você fica muito preso na história, sabe? E a realidade é que a gente não tá mais na vida passada, a gente tem outros BOs para realizar, a gente tem outras coisas para fazer. E a gente fica querendo juntar uma coisa que às vezes não dá, a pessoa não quer. A pessoa... Já passou. Enfim, já era, entendeu? E aí eu falo, cara, deixa rolar. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. E paciência, entendeu? A questão é que hoje eu tô bem sozinha, né? Então, para mim, um relacionamento é uma coisa... que tem que vir para agregar. Então, eu não fico na necessidade de ter a pessoa, entende? Então, você fica... só do que mal acompanhado. Exato, senão você fica pedindo migalha pro outro, né? E eu, como representante masculino da mesa hoje, eu tenho que ser bem crítico, porque os homens estão deixando a desejar realmente. Pois é. É muito difícil, pois tá desafiador, tá desafiador. Precisamos restaurar. Por isso que as mulheres não querem ficar com mulher. E o relacionamento, às vezes... Se puder evitar de a gente se cancelar no lançamento. Vamos ficar todo mundo com mulher mesmo. Antes da gente, lógico, infelizmente o tempo é curto e com você a gente ficaria horas aqui. Fala um pouquinho dessas outras técnicas que você estudou, que você faz, o que tem também, só para o pessoal saber, porque a gente falou um monte no começo, né? Sim. Conta um pouquinho das outras, assim, das mais peculiares, por exemplo. As mais diferentes que eu estou mexendo agora é o desenho humano, que é uma leitura ultra profunda da pessoa, que você entende o seu campo frequencial, energético. Então, imagina que são 4 técnicas que se unem, né? São técnicas ancestrais que se unem em uma só. Ela não é necessariamente as técnicas, mas é uma mistura delas, né? E que quando você entende como você funciona, você vai frequenciar o seu campo com aquilo. Então, eu falo o seguinte, eu faço a analogia do passarinho. O passarinho não faz esforço para voar, porque é da natureza dele voar.
Então, quando você faz a leitura do desenho humano, você entende a sua natureza. E aí você entende que você tem coisas que não vai funcionar para você. E você pode sim, não... Por exemplo, eu tinha uma coisa que era... Achava que eu procrastinava as coisas. Eu nunca deixava de fazer, mas eu achava que eu procrastinava. E aí eu fui entender no meu desenho humano que eu sou uma pessoa que trabalho ultra bem sob pressão. Então, trabalhar para mim sob pressão, deixar para a última hora as coisas, eu sempre perco menos energia. Então, eu comecei a parar de me cobrar isso, que entendeu? Loucura, eu sou muito assim. É isso. Eu deixo tudo pra última hora. Se eu for arrumar a mala de uma viagem, por exemplo. Se eu for arrumar uma mala para uma viagem. Eu arrumo horas antes. Se eu arrumar uma semana, eu vou arrumar uma mala para passar um final de semana de 20 dias. E vai ficar se questionando. E ainda será vai que eu tenho faltar que trocar? coisa. Será que eu tenho que levar outra coisa? Assim? Quando é em cima da hora, eu levo tudo que eu preciso, não faço. É uma mala super otimista. Nossa, eu sou Mas você sabe que isso trabalhar é muito legal, porque assim, as pessoas se queixam muito hoje, né? Ah, tô muito cansado, tô muito cansado, tô muito cansado. E eu sempre falo, em vez de você ver o cansaço como uma punição, veja como uma recompensa pela produtividade. Você tá cansado porque você produziu, você fez algo. Então, quando você muda essa perspectiva, você não se cobra tanto e você tira de letra. Eu acho que o desenho humano ele vai para essa linha. Ele te mostra como você funciona e como, por exemplo, tem um tipo de desenho humano que chama gerador e manifestante, que ele trabalha bem fazendo pequenas tarefas divididas no dia. Né? Então, as pessoas que têm esse tipo, elas são muito cobradas dentro de uma empresa, por exemplo, que tem que cumprir horário, cumprir tarefa, cumprir... Essas pessoas, elas gastam muita energia se elas focam em alguma coisa. Mas elas são muito mais produtivas se elas fizerem pequenas tarefas divididas. E elas são diagnosticadas com TDAH, mas talvez elas não tenham TDAH. É só a forma, a maneira com que ela funciona. E hoje que tudo é diferente. TDAH também, né? Exato. Tudo virou TDAH agora. Tudo virou TDAH. Todo mundo tem. É que você tem uma banalização, né? A gente já falou muito disso, a banalização dos diagnósticos. Sim, né? sim. E detalhe, as pessoas buscam o diagnóstico, porque o diagnóstico justifica, né? É uma muleta, Aí eu né? tenho aquilo, acabou, eu não preciso mais fazer tudo que você... que você tá falando. Ana, antes da gente terminar, a gente tem aqui um momento que é o mensagem cristã do dia, entendeu? Então a nossa loira do banheiro aqui, ela traz sempre uma mensagem. O que você preparou para nós? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, a pergunta 867. Que influência exercem os astros sobre a Terra? Aí a resposta dos espíritos. Influem fisicamente, como já dissemos, mas não dirigem os acontecimentos da vida humana. Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio e a razão, que é um pouco que a gente falou aqui. Né? Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. E deixa para nós, Ana, os seus contatos todos, entendeu? Pode falar para esta câmera aqui, como é que o pessoal te acha para tudo isso? No Instagram, principalmente, eu estou mais presente no Instagram. Meu perfil é @Ana com 2 N's, Carolina Guzmán, com N no final. E lá tem todos os meus contatos, WhatsApp, telefone, e é só agendar. E diferente dos outros, a Ana responde. Eu respondo, Ela respondo. responde. Eu já vou mandar lá um direct que eu quero já marcar minha sessão. Ana, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado mesmo por você ter vindo. Eu sei que você veio de longe, a Ana não está mais morando aqui na mesma cidade que a gente. Sim. E veio, se dispôs, enfim. Obrigado mesmo por todo o carinho de sempre. Eu que sempre agradeço. que a gente precisa, você está sempre disponível. Estou sempre. Sempre contem comigo. É isso. Acredito que todo mundo que está em casa nos assistindo também gostou, né? Com certeza, espero que sim. Muito obrigada, pessoal. Deixe comentário e até a próxima. Beijo grande. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.